eu preciso me expor aos ambientes, eu preciso me expor ao estresse, eu preciso me expor aos lugares que não são minha zona de conforto, pelo tempo necessário, quantas vezes forem necessárias, até que aquele ambiente ele seja tão familiar, que eu já faço tudo de forma automática. Eu participei de um campeonato sul-americano de taekwondo agora como faixa preta. Há 5 anos atrás, eu participei pela primeira vez, eu era faixa amarela, fui campeã sul-americana de luta. E agora, voltei para o campeonato novamente, como faixa preta. E a gente foi, obviamente, com uma expectativa completamente setada. O campeonato de faixas coloridas é diferente de campeonato de faixa preta. A gente já sabia que a gente ia lá para ganhar experiência, ou seja, para perder, né? E os faixas coloridas para ganhar, e foi exatamente isso que aconteceu. O campeonato foi um sucesso. Mas eu quero falar para vocês de tudo que eu vivi por trás desse desafio. Eu tinha tudo que vocês podem imaginar na face da terra para não ir ao campeonato. Eu tô com o meu pé quebrado, que eu espero que não esteja mais. Ainda tá doendo um pouquinho, deve ter um resquício ainda de calcificação. Eu tô com meu ligamento parcialmente rompido, ou seja, meu pé tá lascado, tanto é que faz 40 dias que eu não lutei. Eu fui participar do campeonato de, como se fosse kata do karatê, a gente chama de formas no taekwondo. E tinha evento do Caio junto, eu tive que abrir mão de estar com ele no evento. Foi uma coisa que pra ele foi complicada, porque ele queria a minha presença junto dele do evento. É um evento que não é importante só pra ele, é um evento importante pra mim também, em relação, sabe, à construção da nossa carreira, da nossa família. Eu tinha tudo que vocês podem imaginar pra não estar naquele campeonato. Eu só tô treinando 40 dias a modalidade que eu decidi competir. É uma modalidade que exige muito detalhe, exige treino específico e, obviamente, eu não tive tempo pra praticar isso. É aquela coisa que eu fui, gastei dinheiro e que eu sabia que eu não ia ganhar nada. Não ia ganhar uma medalhinha, eu tinha certeza. Eu já estava preparada pra isso. Talvez você pode estar nesse momento falando assim, Fabi, mas isso é crença limitante, você deveria ter pensado positivo. Não. Eu já fui com as expectativas setadas. A modalidade exigia treino e era algo que eu ainda não tinha tempo de execução. E eu tenho muitos ensinamentos para poder compartilhar com vocês, porque na quinta-feira anterior, antes de ir, eu ficava buscando todas as possibilidades de acontecer alguma coisa pra eu não ir, pra eu não precisar ir. Tomara que o transporte atrase, tomara que o voo cancele. Eu querendo buscar todas as alternativas pra, assim, eu não ia dar o start de cancelar, mas se alguma coisa acontecesse, então não deu pra eu ir, né? Eu tenho certeza que vocês em algum momento já passaram por isso na expectativa de, cara, tomara que isso dê errado, como um formato de autossabotagem. Nada deu errado, eu tive que ir, e a verdade é que foi ótimo. E eu tenho certeza que vocês de alguma maneira também já passaram por isso, de algo que vocês não queriam ir e vocês foram e vocês amaram, e se vocês não tivessem ido, vocês teriam se arrependido, né? Então isso foi algo que foi muito importante pra mim, porque é um lugar de ansiedade. E de tudo que eu faço, gente, sentar aqui pra gravar pra vocês não é algo que me gera ansiedade. Palestrar, posso falar pra 1.000, 2.000, 3.000, 500 pessoas, 2 pessoas, não me gera ansiedade. Eu fazer a mentoria, eu fazer Instagram, eu fazer tudo que eu faço, não me gera ansiedade. Mas estar ali numa modalidade que é algo que eu levo muito a sério, que eu sou muito autocrítica, aquele lugar, ele me gera ansiedade. E é muito legal poder sentir isso no teu corpo, sabe? Você ver como você funciona, levar o teu corpo a um nível diferenciado de estresse, você viver um pouco mais sobre pressão. Até tem uma frase dentro do US Open de tênis, quando você vai entrar na quadra, é uma frase que fica num quadro, no corredor para entrar na quadra, que fala pressure is a privilege. Então, pressão é um privilégio. Você poder se sentir pressionado é um privilégio. Se colocar numa zona de pressão, ele é um privilégio. E naquele momento eu falei assim, cara, eu sou privilegiada por estar aqui, poder sentir tudo isso que eu tô sentindo. E eu quero compartilhar com vocês como que eu lidei com estresse, como eu lidei com ansiedade. Ultimamente eu conto pra vocês um pouco de uma forma mais motivacional, de uma forma mais passiva, porque fazia tempo que eu não sentia isso. Então poder vir contar pra vocês de uma coisa fresca é muito legal. Cada pessoa, ela sente ansiedade de uma forma diferente. O seu corpo, ele reage de uma forma diferente. Eu não senti
coração acelerado, eu não tive suor nas mãos, eu não tive aquela sensação de luta ou fuga. Mas eu tive febre, eu me senti febril. Eu falava assim pro Preto, coloca a mão na minha testa. Ele falou assim, não tô sentindo nada. Mas é aquela sensação que você sente um pouco, aqui um pouco quente. E logo antes de entrar no dojan, né, que é o tatame pra competir, eu comecei a sentir o meu quadríceps da perna esquerda contraindo, quase dando cãibra. Eu olhava e falava assim, gente, não é possível. Eu não tenho cãibra nunca, vou ter cãibra agora, antes de entrar na competição. Então é óbvio que não era uma cãibra porque eu estou com cãibra, era reações do estresse que eu tava vivenciando. Então eu comecei a entender como que o meu corpo vivia o estresse, como que eu tava vivenciando aquele estresse, o que passava dentro da minha cabeça. E o meu maior receio era para não esquecer. As formas, para vocês entenderem, dentro da minha faixa eu tenho 3, mas de tudo que eu já vivi são 12. Então lá na hora aparece na tela e eu tenho que executar. Eu não sei o que vai aparecer. Aparece, eu tenho que executar. E cada forma tem aproximadamente 40 movimentos, 30, depende da forma, mas são bastante movimentos. E eu sou avaliada em alguns quesitos técnicos. Então eu tenho que ter a precisão do movimento, eu tenho que parar na altura certa. Eu tenho a questão da potência, mas entre cada movimento eu tenho que ter um relaxamento, que a gente chama de ondulação. Então, são várias nuances que eu preciso prestar muito atenção em tudo. E aí, vem diversos aprendizados, né? A forma que caiu pra mim é uma forma que não tá consolidada. O que significa não estar consolidada? Significa que dentro de um quadrante de aprendizado, de ensinamento, e eu vou explicar pra vocês quais são esses quadrantes, a gente tem o inconsciente incompetente, que é aquela pessoa que ela não sabe o que ela precisa fazer e ela não sabe fazer. Ela não tem consciência do que precisa ser feito e ela também não sabe como fazer. Então, a gente tem várias coisas na nossa vida que a gente está nesse quadrante. Eu tenho muitas coisas que eu desconheço, que eu não sei o que eu preciso fazer. Quando eu começo, quer saber, você assistiu um Café com Joia, a Fabi falou disso, eu preciso fazer isso. Então, você sai do inconsciente. Na verdade, você sai do inconsciente, você se torna um consciente incompetente. Então, você tem consciência do que precisa ser feito, mas você não consegue realizar ainda. Você ainda não tem... Você não consegue, você não tem a competência para realizar aquilo. Quando você começa a realizar, você vai aprendendo como faz. E aí você se torna um consciente competente. Eu tenho consciência e eu consigo executar. A mágica acontece quando a gente masteriza, que é quando eu vou pro último quadrante, que eu me torno um inconsciente, competente. O que significa? Que eu consigo realizar e aquilo já tá tão enraizado na minha cabeça que eu não preciso mais pensar sobre aquilo eu só executo. A Fabi que executou a forma que eu executei, eu tinha 3 opções, caiu uma que foi a que eu menos treinei, né? Obviamente foi a que eu menos treinei. É sempre assim, gente. E foi ótimo, porque eu em um momento eu titubeei, mas eu consegui executar, eu não errei. Mas o que aconteceu, e é por isso que é até legal poder compartilhar isso com vocês. Eu precisei raciocinar em cada movimento que eu fiz. Então, às vezes, pode ser que você tá em alguma coisa dentro do seu trabalho que você precisa ter muita atenção, porque você ainda não tá de forma inconsciente. É igual andar de bicicleta. Ou pensa quando você começou a dirigir. Quando eu comecei a dirigir, eu não conseguia dirigir com o som ligado. Talvez vocês vão dar risada quem passou por isso. Eu tinha que desligar o som, porque se eu ligasse o som, eu não conseguia dirigir. Mas, Fabi, o que tem uma coisa a ver com a outra? Aquilo tirava a minha atenção, aquilo me distraía. Porque eu ainda precisava pensar muito para executar. Os comandos, eles não estavam naturais. Hoje, a gente dirige. Vocês já ouviram falando disso no episódio da semana anterior, que às vezes a gente chega nos lugares sem ter noção de como eu cheguei. Eu dirigi de uma forma tão inconsciente que eu não sei se eu freiei, se eu buzinei, se eu dei farol, se eu dei seta. Eu não tenho noção. Porque isso já tá tão no meu inconsciente que eu já faço de forma automática. Então, naquele momento, eu tinha que pensar tanto no que eu estava fazendo, que a minha atenção, ela foi 100% direcionada para não esquecer. Para eu sempre lembrar qual era o próximo movimento. Por consequência, lembra que eu falei para vocês que eu tinha vários outros quesitos que eu era avaliada? Eu não era avaliada só por fazer todos os movimentos, mas eu tinha que fazer os movimentos de forma perfeita, eu tinha que fazer com potência, eu tinha que ter sutileza entre os movimentos. Por eu direcionar 100% da minha atenção para uma única coisa,
eu não consegui dar conta de executar todas as outras coisas com maestria, obviamente eu fui eliminada. Mas foi muito interessante, primeiro, para eu me balizar, para eu entender onde eu tô errando, o quão distante eu estou da pessoa que ela é campeã. Então, como que o campeão faz? Isso é uma das coisas que a gente tem que aprender a olhar, assim, aquela pessoa que está onde você gostaria de estar. Como que ela faz as coisas que ela faz? Sabe, qual é a percepção de mundo dela? Qual é a postura dela? Ela entrou, ela fez o quê? Então, eu observei tudo. Eu já observei que eu apoio a mão nas costas de forma errada, mas se eu não fosse num campeonato, eu nunca ia observar isso. Ela entra com firmeza, ela entra com o peito aberto. Que forma que ela cumprimenta o adversário? Quando ela tá parada do lado esperando o adversário fazer, como que ela tá fazendo? Só que você concorda que se eu não tivesse tomado a decisão de estar lá, eu não teria aprendido tudo isso? Se eu não tivesse tomado a decisão de levar meu corpo a um estresse, sair da zona de conforto, sabe? Ter a coragem de tomar umas porradas e falar assim, cara, você já sabe que talvez não vai dar, mas vai lá para aprender, para ganhar experiência. Quanto mais eu viver o ambiente, cada vez aquilo vai ficar mais confortável. Então, eu aprendi muitos detalhes e foi muito legal que eu não pude lutar, porque meu pé tá machucado, então eu tô muito tempo sem lutar, eu perdi completamente a passada, mas eu fiquei assistindo as lutas. E é muito legal, gente, que pra vocês entenderem, o Taekwondo ITF, que é o que eu pratico, tem várias modalidades. O Taekwondo que a gente tem nas Olimpíadas é o WTF. Não é o Taekwondo que eu pratico. O que eu pratico chama ITF, International Taekwondo Federation. Ele é muito forte na Argentina. Tipo assim, muito forte. As meninas no Paraguai também são bastante fortes. A gente no Brasil, a gente não tem tanta competição igual elas têm. Então, elas e eles, né? Eles têm competição todo final de semana. E fica nítido a diferença de conforto que as pessoas sentem naquele lugar. Então, por exemplo, as meninas, elas conseguiam, durante a luta, tá? Da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, elas conseguiam ouvir o técnico, elas conseguiam ver quanto tempo faltava para acabar a luta, porque ficava uma televisão exposta. Uma menina, no meio da luta, a televisão dela deu tilt, ela parou a luta pra avisar as pessoas que a televisão tinha dado tilt, ou seja, um monte de gente de fora não percebeu, a menina parou a luta e ela falou, opa, para ali, ó, não tá marcando a pontuação de forma apropriada. Quando a gente passa pro inconsciente competente, a nossa percepção dos estímulos externos fica muito mais aguçada. Eu consigo observar e perceber muito mais coisas de quando eu ainda estou no processo de sair do nível de consciente, que eu preciso pensar muito na execução, para poder ir pro nível que eu não preciso mais ir pra execução. Já está automatizado. E a verdade, gente, é que não tem opção. Eu preciso me expor aos ambientes, eu preciso me expor ao estresse, eu preciso me expor aos lugares que não são minha zona de conforto, pelo tempo necessário, quantas vezes forem necessárias, até que aquele ambiente ele seja tão familiar, que eu já faço tudo de forma automática. Eu não preciso mais pensar como eu paro a mão, eu não preciso mais pensar de como é a minha postura, eu não preciso mais pensar quem eu cumprimento primeiro, se é o árbitro, se é o juiz, se é a minha adversária. Eu não preciso mais pensar em coisas, né? Tudo se torna automático. Então isso gera mais espaço dentro da minha cabeça para eu conseguir pensar em outras coisas, para eu conseguir expandir mais, para eu criar mais. E eu entendi que eu preciso vivenciar mais esse ambiente de competição para que esse meu horizonte, ele se abra, ele se expanda. E aí tem algo que eu quero falar para vocês, que é o ponto-chave de tudo que eu vivi. Durante as chaves, era eliminação. Olha isso que interessante, essa sacada. Era eliminação. Então, eu competia, se eu perdia, caia fora. Eu paguei não sei quanto de dinheiro, quanto de tempo eu investi para estar lá, em 1 minuto, a forma dura 1 minuto. Fiz, a outra fez melhor, acabou, tá fora. Acabou, tá fora. Foi exatamente isso. Em 1 minuto, a outra fez melhor que eu, tô fora. E eu comecei a acompanhar as chaves. Então, eu já falei assim, cara, aquelas duas são finalistas. Eu olhava 2 meninas, eu falei assim, as duas, uma é ouro e a outra é prata. Só que o que aconteceu? Elas caíram para serem disputadas na semifinal. Então, é como se a semifinal tivesse sido a final. Aí uma foi pra final e a outra, que tinha tudo pra ser segundo lugar, foi eliminada por conta da chave. Ela não deu sorte de cair numa chave oposta pra que fossem caminhando e chegassem na final.
Ou seja, ela deu azar. E aí na hora a gente falou assim, até nisso eu preciso da sorte. Eu preciso da sorte de cair na chave oposta da pessoa mais forte pra eu conseguir chegar até a final. Naquela hora me deu um estalo e eu falei assim, eu não posso precisar contar com a sorte pra cair na chave. Os outros têm que olhar pra mim e rezar pra não cair comigo. Eu que tenho que fazer os outros terem a sorte de não cair comigo. Porque eu tenho que ser aquela pessoa que todo mundo quando cair comigo vai perder. Eu não posso contar com a sorte de esperar cair na chave certa. Eu tenho que ser a chave certa. Eu tenho que fazer ser a chave certa. Então, eu levo isso muito pra nossa vida em tudo, né? Será que às vezes o quanto a gente espera contar com a sorte de, eu preciso ter a sorte de falar com a pessoa certa. Eu preciso ter a sorte do meu chefe me notar. Eu preciso ter a sorte de aquilo acontecer. Cara, eu não posso contar com a sorte. Vocês entendem? Eu preciso me preparar para que eu seja a sorte. Então, eu já tinha tomado essa decisão que eu já compartilhei com vocês, que eu vou ganhar uma medalha em um campeonato mundial, seja na Copa do Mundo ou no Mundial de Taekwondo. Pode ser esse ano, pode ser o ano que vem, pode ser daqui 3 anos, pode ser daqui 5 anos, é treino. E eu já vi que é possível. Então, de 0 a 10, a menina que ganhou é 10, eu sou 6. E eu tô treinando há 40 dias. E hoje eu já voltei, eu já treinei, eu já acho que eu já sou 7. Eu acho que eu já consegui melhorar mais um pouco daquilo que eu vivi. Então, só de eu viver, eu já entendi o que eu tinha que melhorar. E eu já treinei ontem e eu já melhorei. E eu sei que é só eu continuar treinando. Então, eu tomei essa decisão. Só que mais do que eu tomar essa decisão, é entender que eu não vou contar com a sorte. Eu vou fazer ser a minha própria sorte.